Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar falando aí sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. Agora nessa aula nós vamos falar aí sobre forças intermoleculares. Forças intermoleculares, o que significa isso, professor? Bom, significam forças, interações, que fazem duas moléculas, ou um monte de moléculas, para ser mais realista, né? Que fazem várias moléculas relacionarem-se umas com as outras, interagirem umas com as outras, uma se manter ali, tentar se manter grudado a umas das outras. Mas professor, por que isso é importante? Na onde isso acarreta no visível, no macroscópico? Gente, numa penca de coisa. Olha só, nós temos os estados sólidos, líquidos e gasosos. Concorda comigo? E aí que tá. Como nós vamos ter um estado sólido? Como nós podemos ter um estado líquido? Como que nós podemos ter o estado gasoso? Tudo depende das forças que relacionam as moléculas, no caso dos compostos moleculares, e as forças que envolvem os compostos que sejam iônicos, por exemplo, e os compostos que também são metálicos, ok? Tudo depende disso, das forças que estão unindo as partículas. O estado sólido, a gente sempre vê, né? Uma das primeiras coisas que a gente sempre vê é isso. Ah, o estado sólido, as moléculas estão bem próximas, bem grudadas umas às outras. E no estado líquido estão um pouco mais afastadas, tem uma atração média entre elas. E no estado gasoso elas são mais livres, têm mais liberdade de movimento. Mas o que faz uma molécula se grudar na outra são essas forças, certo? Quando nós falamos de compostos moleculares, chamamos elas de forças intermoleculares. No caso dos compostos iônicos, nós vemos que nós temos forças eletrostáticas agindo nesse composto, certo? Então aqui nós vamos tratar realmente de compostos moleculares, beleza? Professor, mas o que faz uma molécula grudar na outra? Tudo depende da nuvem eletrônica. Professor, como assim? Tudo depende da polaridade. As forças intermoleculares, elas vão se definir, né, se classificar em forte, muito forte, forte e mais fraca, dependendo da polaridade da substância. Olha só, então elas estão altamente ligadas à polaridade. Uma substância, ela pode ser apolar. Bom, nós vimos já, cansamos de ver que uma substância polar é aquela onde a nuvem eletrônica está bem distribuída, bem tranquila na molécula inteira, certo? Então, como é que elas interagem entre si? Como é que moléculas apolares interagem entre si? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a molécula do octano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molécula do octano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar duas moléculas do octano, certo? Bom, a nuvem eletrônica dela, gente, tá bem distribuída, certo? Tá bem distribuída, tá bem sossegada, tá bem de boa, né? Nenhuma polarização, nenhum lugar mais positivo, nenhum lugar mais negativo, certo? Mas o que acontece? O octano, ele é uma das principais substâncias presentes na gasolina. E a gasolina, ela está no estado líquido. Professor, não tem polos, não tem uma parte positiva, não tem uma parte negativa. O que vai fazer essas moléculas grudarem uma na outra e formar, por exemplo, uma substância líquida onde tem atrações? Como que elas vão se grudar uma na outra? Aí que tá. Para elas se grudarem, gente, elas precisam de um polo positivo e negativo. Sério, professor? Elas precisam de um dipolo. Professor, como assim dipolo? Dois polos, um lado negativo, um lado positivo. Então, guarda isso. Dipolo, um lado positivo, um lado negativo. Eles precisam disso. Nem que esse dipolo não dure muito tempo, certo? Então, nem que esse dipolo, esse lado positivo, esse lado negativo, não dure muito tempo, mas eles precisam de um dipolo. Mas o que elas vão fazer, professor? Elas são moléculas apolares. Elas não têm ali essa molemolência. Ela está tudo distribuído. Não tem como.
O que acontece? Uma molécula de octano vai se aproximar, certo? Elas vão se aproximar uma das outras. Aí o que uma fala para a outra? Imagina aí. Ô, minha querida, seguinte, a gente é apolar, nossa nuvem eletrônica tá de boa. Mas se a gente aí não colaborar, se a gente aí não interagir, se a gente não se ligar, vai dar problema. Vai dar problema, então eu sei que você não tem dipolo, eu também não tenho, né? Somos duas moléculas de octano. Como é que vamos fazer essa situação? Vou dar uma ideia. Quando a gente se aproximar, vamos forçar, vamos induzir a dipolos rapidinhos, sabe? Só a gente se aproxima, cria dipolos ali, um lado positivo, um lado negativo, bem rapidinho, faz aí, induz aí um dipolo rapidinho, só para dar um grudezinho assim, só um grudezinho assim. Não precisa ficar muito tempo não. É isso que vai acontecer. Essas moléculas elas se aproximam, olha só. Olha o efeito de Rayleigh aqui, meu Deus do céu. A molécula se aproximando. Olha que bonito. Então, olha só, essas moléculas vão se aproximar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, voltamos ao normal. Olha só. O que acontece? Elas vão se aproximar. Quando elas se aproximarem, essas nuvens eletrônicas, elas vão formar dipolos rapidinhos, bem provocados, bem induzidos, sabe? Coisa rápida. Então assim, ó, pá, do nada surge um lado que tem mais densidade eletrônica. Ó, que bonito, ó. Né? Um lado negativo e um lado positivo. Surge um dipolo, rapidinho, instantâneo aqui. A mesma coisa aqui, ó. Pá, bem instantâneo, bem rapidinho. Induzido, né, professor? Isso, induzido, forçado, né? Coisa rápida. Elas não têm polo, é algo rapidinho. O que acontece? Elas vão interagir por meio disso. É... Opa, errei o sinal aqui. Errei o sinal. Errei o sinal. Olha só. Aqui no caso vai ficar o polo positivo e o polo negativo. Beleza? O que acontece? Elas vão se relacionar, vai dar um grudinho, ó. O lado negativo dessa interage com o lado positivo dessa outra. Um grudinho, só um grudinho assim, pá, puf, beleza? Aí elas dão uma afastada de novo e interagem com outras moléculas desse jeito. Se aproxima, formam um dipolo instantâneo, induzido, já separa. Aí gruda com outra, dipolo instantâneo, induzido, aí já para. Gruda na outra e fica assim, dipolo de instantâneo, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. E essa interaçãozinha aqui é o que nós chamamos de dipolo, 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 porque eu tenho duas moléculas, né? Seria mais ou menos essa ideia. Dipolo, uma molécula com dois polos, né? Um negativo e positivo, outra molécula com polo positivo e negativo. Dipolo instantâneo, ou também chamado de induzido. Ah, professor, eu tô entendendo. Então quer dizer que essa interação é a interação que acontece com as substâncias apolares. Exatamente. Com as substâncias apolares. É só um grudezinho, é só uma juntadinha ali, papuf, formou o dipolo rapidinho, já termina ali mesmo. Certo? Isso aqui eu costumo dizer, né, que eu chamo de DDI. Certo? DDI. Dipolo induzido ou instantâneo. Pode aparecer outras forças também, né? Outros nomes, como forças de Van der Waals, dispersões de London, certo? São alguns nomes que pode aparecer. Forças do Oswaldão, sempre brinco os alunos meus, né? Então, forças de Van der Waals. Então, são forças que acontecem entre as substâncias apolares. Bom, dentro da química orgânica, professor, quem que obviamente se ama fazer essas interações? Os hidrocarbonetos, obviamente, certo? Então aqui, ó, até usei o octano como exemplo. Então aqui na química orgânica, quem ama fazer isso são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Beleza? Só eles, professor? Bom, aí que eu quero conversar com você aqui de perto, coisa franca, face a face, né, professor? Face to face, né? Isso. Vamos conversar um pouquinho aqui. Bom, quando eu falei para vocês, na química orgânica, toda vez que aparece um grupo,
certo? Um grupo com oxigênio e nitrogênio, ele sempre deixa a molécula polarizada. Foi o que eu disse para vocês. Mas eu preciso tomar muito cuidado, certo? Isso vale para quase tudo que a gente já viu, tudo que você vai ver pela frente. Mas tem alguns casos que são bem chatos. São bem chatos mesmo e eu preciso te avisar, certo? Casos de algumas substâncias que elas têm grupo funcional com oxigênio e nitrogênio, mas elas são apolares. Por favor, guarde isso bem. Eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui, ó. Aqui eu tenho a molécula do tetraclorometano. Tetraclorometano. O que acontece, minha gente? Todo mundo olhando aqui vai falar: ah, professor, isso daí não é um hidrocarboneto. Tem cloro, né? Tem coisa, né, no hidrocarboneto, então é polar essa molécula, né? Tem cloro, né? Não é só carbono e hidrogênio, é cloro, então é polar. Só que a gente toma cuidado. A polaridade, ela também pode ser vista de uma outra maneira. Na química orgânica, aquela explicação que eu dei é muito boa, muito utilizável e muito bacana. Se aplica em muitos e muitos e muitos exemplos. Mas eu preciso te explicar um pouquinho das exceções, que vai que cai, né? Então, olha só. Aqui eu tenho, no caso, o tetraclorometano. Você pode me dizer: mano, não é hidrocarboneto, professor, é um haleto orgânico. Mas, gente, olha só. Esses cloros aqui, todos eles estão puxando a densidade eletrônica para si mesmo, certo? Eles estão puxando essa nuvem, essa densidade eletrônica, cada um para si mesmo, certo? E aqui que surge um conceito que eu não gosto muito, que é um momento dipolar, mas que eu chamo de vetor polaridade, mas eu acabo nem falando que é vetor para não assustar os alunos. Mas olha só, esse cloro, esse primeiro cloro aqui de cima, ó, esse aqui, ele tá puxando a densidade para cima, certo? E esse outro camarada aqui tá puxando a densidade para baixo. Só que ambos são cloros. Então, ambos estão puxando com a mesma, entre aspas, força essa densidade eletrônica. Então, imagine, um puxando com a mesma, entre aspas, força para cima e o mesmo puxando com, entre aspas, a mesma força e para baixo. O que vai acontecer? Empata, certo? Então, esse camarada aqui, ó, esse cloro de cima, empata em puxar a densidade eletrônica com o de baixo. Agora, olha esse outro cloro, na horizontal agora. Estou me sentindo analisando uma força resultante aqui, né? Praticamente isso, né? É vetor resultante. Aqui esse cloro. O da direita está puxando a nuvem para ele aqui. E é um cloro, com determinada força, entre aspas. Aqui, esse da esquerda também é cloro. Então ele puxa com a mesma força que o outro cloro. Só que ele está puxando para a esquerda. Aí é aquele negócio de cabo de guerra. Um puxando com a mesma força para a direita e para a esquerda, não vai sair do lugar a corda. Então, ó, esses dois estão puxando com a mesma força. Aí que tá. Você percebe que a densidade eletrônica não está nem num ponto mais acima, nem um ponto mais abaixo, nem um ponto para a direita, nem um ponto para a esquerda. A nuvem eletrônica, por causa de ser só os mesmos ligantes, só ser cloro ao redor do carbono, acaba fazendo com que essa molécula fique apolar. E ela não é hidrocarboneto. Ah, professor, então quando os 4 ligantes, nesse caso aí, ó, são iguais, como no caso do cloro, ele vai ficar desse jeito. A densidade eletrônica não fica distribuída, tipo, não fica para um ponto só, exatamente. Então, esse caso é um caso de uma molécula apolar, beleza? Outro exemplo que pode aparecer, isso daqui, ó. Já vi que estão cobrando, hein? Já vi que estão cobrando. Olha só, imagina que eu tenho aqui um benzeno, certo? E esse benzeno, ele tem, sei lá, um grupo nitro aqui na parte de cima e um grupo nitro aqui na parte de baixo, ok? O que acontece, gente? É o mesmo grupo. Concorda comigo? Ah, a molécula é polar porque o professor falou que tem nitrogênio e oxigênio, já deixa polarizado. Muito cuidado, meu querido. Eu estou mostrando uma exceção muito importante. Aqui eu tenho o grupo nitro.
E esse grupo nitro, ele também aqui, ó, tem a tendência a puxar a densidade eletrônica para ele, entendeu? Ele vai puxar para ele. Nitrogênio e oxigênio são eletronegativos, mais do que o carbono. Então puxa para ele a densidade. Só que esse outro grupo nitro também é gulosinho, ele também é eletronegativo que nem esse. Então ele também vai puxar com a mesma, entre aspas, força que o de cima. Aí os dois ficam brigando, um puxando para cima, o outro puxando para baixo. Mas como é o mesmo ligante, acaba sendo a mesmo puxão, a mesma força. Então acaba que esse vetor de polaridade aqui se anula. E aí a densidade eletrônica não tende a ficar nem para cima e nem para baixo. Como a distribuição da densidade eletrônica está bem distribuída, essa molécula aqui é apolar. É apolar. Professor, mas se tivesse em posições diferentes, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Olha só. Tá aqui o meu benzeninho. Grupo nitro. E agora esse grupo nitro tá bem aqui. Tá bem aqui. Agora o jogo vira. Porque agora esse nitro, ó, tá puxando a densidade pro lado dele. Esse aqui, ó, tá puxando também pro lado dele, a densidade. O que eu tenho? Que a densidade eletrônica vai ficar concentrada nesse lado da molécula. Ah, verdade, né, professor? Porque um puxando para cima e o outro puxando meio que na diagonal de cima. Então acaba que a densidade eletrônica fica concentrada onde? Mais para esse lado da molécula, certo? Ou seja, esse lado é mais negativo, onde estão os ligantes aí, e esse lado acaba ficando positivo, certo? Acaba criando dipolo. Então essa molécula, ela é polar. Poxa vida, hein, professor? Aqui, ó, os mesmos ligantes, só que mudou de posição, a molécula ficou polar. Aqui, quando um estava em cima, outro embaixo, a molécula ficou apolar, porque eles puxavam com a mesma força. Aqui eles se ajudam, eles puxam para o mesmo lado, então a molécula fica polar. Então, nesse caso aqui, ó, o tetracloro metano, aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, o metadinitrobenzeno, ele também vai ser apolar. Já o ortodinitrobenzeno, ele vai ser polarizado, certo? Então, galera, é isso aqui que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Dá uma olhadinha, veja se os ligantes, veja se realmente a densidade eletrônica vai ser puxada só para um lado, ou se os mesmos ligantes estão puxando de um lado diferente. Muito cuidado, beleza? Ah, professor, mas vai aqui, ó, vamos fazer aqui um experimento. Eu quero te testar, professor, olha só. Aqui eu tenho o benzeno, sim, pode continuar. Aqui é o benzeno, aí aqui eu vou colocar o grupo metil, certo? Aí aqui eu vou colocar uma hidroxila. Isso, pô, o que que tem? Essa molécula é ou não é polar, professor? Ah, eu acho que é polar, professor, porque eu acho que não sei. O que que você acha, professor? Vou mostrar para você. Olha só. Esse carbono, certo? Ele é carbono que nem esses outros aqui dentro do benzeno. Concorda comigo? Carbono. Então, eles não têm eletronegatividade, diferença de eletronegatividade, ok? O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele puxa a densidade eletrônica para ele. Então, essa molécula, ela tem um pouquinho de carga mais aberta, né? Ali concentrada em quem? Na hidroxila. Como se a nuvem eletrônica tivesse mais concentrada aqui, ó, perto da hidroxila. Então, aqui acaba gerando um polo negativo e aqui acaba gerando um polo positivo, um dipolo. Então, a molécula é polar, beleza? Então, é isso que eu quero que você analise também. Isso é bastante importante. Bom, então, discutir nessa videoaula com vocês a questão das moléculas apolares. Elas fazem dipolo instantâneo. Elas não têm polos, não têm dipolos, elas criam instantaneamente quando elas se aproximam, só para dar um grudinho, beleza? Bom, então era isso por essa videoaula, e na próxima aula nós vamos continuar discutindo essas forças intermoleculares.